Olá, boa noite. Estou aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia. Você pode ver esse vídeo gravado, né? Estou aqui, César Almeida. É muita alegria nesse dia de hoje, comemorando 15 anos da Junior Achievement Bahia. Então, sejam muito bem-vindos à nossa comemoração. Eu vou estar hoje recebendo aqui uma pessoa muito especial aqui para nós, que é a Beth Tchauer, que é a superintendente da Junior Achievement Brasil, para a gente bater um papo sobre educação empreendedora e sobre como é que a gente vai aí traçar os nossos próximos anos nessa comemoração do que a gente já fez e o que virá na Junior Achievement no Brasil e no mundo. Então, já já a Beth entra aqui com a gente. E você que entrou aí, por favor, coloca para mim aí se você está escutando bem, seu nome e sua cidade, para que a gente possa checar aqui se está tudo funcionando direitinho. Estamos no ar já então aqui. Vai ser uma grande alegria estar com todos vocês nesse dia de hoje. E a gente vai estar aqui falando sobre isso. A Beth, ó, para quem não conhece, a Beth já acabou de entrar aqui com a gente. E ela é nossa diretora superintendente da Junior Achievement Brasil. Então, muito obrigado a todos. O Jávio vai participar com a gente de uma live, já está aqui hoje. Boa noite, Jávio. Já tem aqui mais pessoas. Boa noite. Max entrou aqui também. Boa noite. Tainan já está aqui, tudo bem? Lia já está aqui. Daniela, bem-vindos todos. Boa noite. Lares também já entrou aqui. Boa noite. Então, maravilha. Então, já estou aqui, ó. Beth, estou aguardando o seu pedido para a gente poder conectar aqui. Falta só você solicitar a participação aqui que a gente entra. Opa, já vi aqui a solicitação. Beth conectando com a gente. Bem-vinda, Beth. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa nossa noite. E assim que ela conectar, a gente começa. Olha aí, apareceu. Tudo Olá, bem com vamos ver, vamos você? ver. Tudo bem, e Tá você? invertido o vídeo, mas dá para entender. Pô, JA Bahia, 15 anos. não acredito que está invertido. Eu ainda fiz o teste na minha câmera. Falei, vou fazer Você o tem que fazer teste. você vai ter que fazer o seguinte: você tem que fazer aquele curso de tipografia de gráfica de antigamente, que os caras faziam investindo para poder imprimir. Fica de dica para a próxima, se você tiver aí for fazer uma live, qualquer coisa que você escrever sai ao contrário, mas está escrito J. No Bahia, Instagram, 15 anos. no Instagram faz isso. As câmeras do celular normalmente elas invertem automaticamente. Mas, Beth, poxa, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Tá tudo bem contigo? Tudo ótimo, César. Obrigado pelo convite. Ah, vai ser muito legal. A gente está aqui comemorando esses 15 anos, estava comentando aqui com as pessoas que tinham entrado já. São 15 anos de história, tenho muito orgulho de estar fazendo parte de um pedacinho dessa história da Junior Achievement. A gente já tem aí um tanto de jovens que já foram beneficiados pelos nossos programas aí, milhares. E a gente vai hoje conversar um pouco sobre essa questão dos novos modelos, né? A gente está num momento de grande transformação aí na educação, pelo menos transitoriamente. Algumas coisas vão ficar, né? Depois dessa parte que a gente atravessar essa ponte da pandemia. E a ideia de conversar contigo aqui, além dessa comemoração desse dia de hoje, que é muito importante para todos nós, na Junior Achievement Bahia, é também falar um pouco desses novos modelos, né? O que a gente pode esperar desse aluno que estudar sozinho, dessa nova forma de trazer a educação empreendedora e o papel que a educação empreendedora vai ter na retomada, né? A gente já está começando a falar sobre retomada, então a gente está aí precisando montar planos para isso, e vai ser um papel muito importante. E aí, para quem não conhece a Beth, que está entrando aqui agora, ó, todos já chegaram aí, muito bem-vindos, boa noite. A Beth ela é nossa diretora superintendente na Junior Achievement Brasil, JA Brasil. Ela é formada em administração de empresas pela FGV, especializada em marketing pela Universidade da Califórnia e foi membro do board da Make-A-Wish Brasil, uma instituição maravilhosa, Make-A-Wish, né? Sempre uma emoção quando você vê alguma ação da Make-A-Wish pra gente. Então, vamos falar sobre essa nova educação empreendedora a partir de agora. Beth, passa a palavra para você começar aí e a gente vai batendo essa bola. E vocês que estão aqui assistindo a gente, fiquem super à vontade para mandar perguntas, fazer comentários. Fiquem à vontade aqui embaixo para ir comentando e eu vou estar atento aqui às perguntas e comentários para passar para a Beth. Beth, obrigado mais uma vez, boa noite. Estou com você. Boa noite. Obrigada, César, pelo lugar. Parabéns aí para a Junior Bahia pelos seus 15 anos. Já são 100 anos, mais de 100 anos no mundo, né? Então, a gente está aí num caminho, com certeza no caminho certo. A gente já teve metodologias testadas aí pelo mundo inteiro. Hoje a gente está presente em 120 países, então acho que esses 120 anos trazem com eles muita experiência e também muita responsabilidade, né? E eu acho que nesse momento de pandemia é esperado que uma organização que tem 100 anos de experiência tome a frente
para tentar mudar esse cenário de alguma maneira. Então, esse movimento da Junior Achievement de digitalização vem sendo feito não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, é um esforço muito equilibrado e muito concentrado não, conjunto, né, de vários países. É impressionante como a distância ficou menor, né? A gente já falava em globalização e tal, mas outro dia eu estava fazendo um call com a Junior Achievement da Nigéria, da Bulgária, da Romênia, assim, de uma maneira muito simples, né? Então, e troca de experiências, e a gente vê que os problemas são os mesmos. Obviamente, tem países muito mais desenvolvidos, onde os alunos já conseguem entrar, fazer aulas online, que ainda não é a nossa realidade 100%, mas a gente está nesse caminho. E eu acho que quando a gente fala de educação empreendedora, isso que a Junior Achievement faz vai ter um valor ainda maior depois da pandemia, porque o que acontece é que quando a gente voltar com a economia, os jovens vão precisar ser cada vez mais empreendedores, não só para abrir seus negócios, mas para poder ingressar em carreiras que eles nunca tinham pensado antes e tomar a rédea da vida. Então, mais do que nunca, obviamente, hoje existe o foco aí na fome, né? Enfim, na saúde, mas assim que a economia retomar, a educação empreendedora vai assumir um papel muito mais importante do que antes. Então, a gente está se preparando para isso. É isso mesmo, né? Essa é uma grande questão, né, Beth? Eu queria trazer para você aqui a primeira pergunta dos insights que você tem percebido nas Junior Achievements pelo Brasil e que também conversando com outras instituições, como a gente driblar essa falta de infraestrutura que às vezes a gente tem de acesso ao estudante, principalmente de escola pública, né, do ensino fundamental, ensino médio, infantil, como ele não tem acesso a essas tecnologias, às vezes isso dificulta o seu desenvolvimento, e que tipo de ações você já tem visto acontecer para driblar isso, né? Na verdade, eu acho que cada estado e cada região de cada estado está numa fase diferente, né? A gente tem visto lugares onde não tem nenhum acesso, e nesses lugares é muito difícil a gente da Junior Achievement conseguir fazer qualquer mudança, né? Precisa mesmo de uma mudança de infraestrutura. Mas eu acho que sim, tem jovens que já têm acesso, e para esses que a gente também não entrega nada online, a gente tem que começar a entregar o nosso conteúdo online. A gente não tem números, né, do Brasil inteiro, mas existe sim uma parcela dessa população que tem acesso e que a gente pode oferecer conteúdo. E eu estou falando não só de escolas públicas, tá? Eu acho que até as próprias escolas particulares estão patinando aí para encontrar conteúdo de relevância para os jovens que estão em casa, e a gente tem aí também uma oportunidade de oferecer para jovens, porque o empreendedorismo é para qualquer um, né? Obviamente a nossa organização é uma organização sem fins lucrativos, mas a partir do momento que a gente democratiza esse conteúdo, ele pode chegar em qualquer jovem, seja no meu filho de 14 anos, que está na escola e que tem um monte de tempo livre em casa, seja nos alunos de escolas públicas que estão aí também sem conteúdo para acessar. Então, enfim, é uma grande ferramenta, na minha opinião, sobre o que a gente pode oferecer, com certeza. E já chegaram perguntas aqui, mas antes de entrar aqui nessa pergunta, eu vou fazer uma pergunta relacionada, mas mais a ver ainda com, digamos assim, o nosso negócio, né, entre aspas, mas é o que o nosso core business, falando na linguagem do mundo dos negócios, que é a educação empreendedora para jovens. E aí eu te pergunto, né, como é que você acredita que o papel que a Junior Achievement tem na educação empreendedora, os seus programas, e como ele impacta um jovem que pós-pandemia, nesse cenário atual que está tão crítico e que a gente está de escassez de emprego, né, uma previsão de desemprego para os jovens de mais de 25%, talvez até 30% nesse cenário pós-pandemia, que vai ser bastante afetado, né, por questão de não ter experiência, etc. Mas qual é o diferencial desse jovem que participa de um programa da Junior Achievement, que tem a condição de experimentar a metodologia, aprender fazendo, do que o jovem que não tem essa experiência para a sua própria inserção no mercado de trabalho, independente se ele vai criar um negócio ou não?
Na verdade, eu acho que não só em época de pandemia, né? Eu acho que isso, como eu disse, já há 100 anos a gente vem comprovando essa metodologia e não seria diferente nesse momento. E a gente já conseguiu comprovar que mesmo as metodologias online conseguem trazer esse conteúdo de relevância. O que acontece é que o jovem sai de um programa da Junior Achievement sabendo e mapeando todas as possibilidades que ele tem. Ou seja, a gente fala de educação empreendedora, mas não necessariamente dizendo que os jovens têm que abrir seu negócio. O que a gente fala de o pensamento empreendedor ou atitude empreendedora vai ajudar esse jovem, seja se ele quiser ingressar numa empresa como funcionário, seja se ele quiser abrir o negócio dele. Então, vamos dar um exemplo de um jovem que quer entrar para trabalhar numa empresa. Quando ele sai de um programa como esse, ele consegue enxergar de uma forma ampla tudo que acontece dentro de uma empresa. Quando os jovens que não têm acesso a esse tipo de conhecimento entram e conhecem especificamente uma área, não sabem como aquela área afeta as outras áreas da organização. Então, essa visão sistêmica que o jovem tem ajuda muito um diferencial em relação aos que não têm. Então, a gente vê, inclusive, eu vou mais longe, assim, tem jovens que saem, que entram em universidades de alto nível, vamos dizer, em carreiras técnicas, né? Vamos dizer, um químico, né? De ótima qualidade. Ele sai dessa faculdade, às vezes, sem nenhuma noção de empreendedorismo, sem nenhuma noção do que é uma nota fiscal, sem nenhuma noção de como funciona uma empresa. Então, ele é um técnico maravilhoso, mas ele acaba tendo uma falta de conhecimento de como funciona a empresa, e isso faz com que ele perca para alguém que já tem esse conhecimento e que não seja tão técnico. Então, agrega muito no currículo dos jovens, dos não tão jovens, enfim. Eu sou uma grande A defensora dessa Dani, educação. a Danil FA Pudi, ela colocou aqui a visão de dono, botou entre aspas, né? É um pouco Ah, é a disso, né, que você tá Dani. falando, né? Enxergar a Dani. É isso Pois aí. é. É a visão de dono, exatamente. A visão de dono Uhum. é algo que as empresas querem hoje, é super importante. O funcionário entender qual é o impacto dele fazer um desperdício, né? Ou seja, quando ele tem a visão empreendedora do negócio, ele entende que impacto tem dele usar o dinheiro da empresa para ele mesmo, ou dele comprar uma coisa mais barata em vez de uma mais cara. Enfim, faz toda a diferença. Bacanérrimo. Ô, Beth, entrando então um pouco nessa questão do impacto dos programas, tem uma pergunta muito legal aqui. Brute Galo, ela diz o seguinte: quais são as habilidades socioemocionais a educação empreendedora pode desenvolver e como isso impulsiona o futuro dos jovens? Tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso. Adorei a pergunta, obrigado. Por favor, Beth, começa aí que a gente bater essa bola aí. Isso é um aspecto bem. É chamada soft skills, né? Soft skills, você pode depois contribuir. Eu vou dizer as que eu vejo como principais, e eu acho que você conhece muito também, César. Você pode também contribuir com o seu ponto de vista, porque aqui é um bate-papo numa entrevista, hein? E o César conhece muito mais. Mas, enfim, eu acho que nos nossos cursos a gente ensina muita coisa técnica, né? Então, só que não muita coisa técnica, mas a gente coloca, o jovem coloca a mão na massa fazendo, exercitando o que acontece dentro de uma empresa. E sem ele perceber, ou seja, sem eu ensinar o soft skill, ele acaba aprendendo. Então, o que ele aprende? A trabalhar em equipe, porque ele tem que trabalhar em equipe para colocar a empresa para funcionar. A criatividade, né? A criatividade é outro soft skill que você acaba ensinando, porque ele tem que exercitar mediação de conflitos. Quantos conflitos você tem dentro de uma empresa, mesmo que seja num grupo pequeno, né? Enfim, uma série de atividades que fazem com que esse jovem aprendam fazendo, sem ter que necessariamente ter uma aula sobre aquilo, né? E o interessante é que muitas vezes um jovem ensina o outro, né? Então, um que já tem mais desenvolvida a empatia acaba influenciando o outro do grupo que não tem, né? Então, e esse é o aprendizado mais rico, daquele que sente, daquele que entende o lado do outro, enfim. Esses são alguns, né? Mas Sem isso dúvida, Beth.
Sem dúvida, você está falando uma coisa muito importante, né? E são habilidades, se a gente for pegar aí no, todos os anos, né, o Fórum Econômico Mundial lança lá quais são as competências que estão sendo demandadas para os próximos anos, e a gente observa que você praticamente fala a lista quando você começa a falar dessas competências, né? Lidar com o conflito, por exemplo, é uma das mais importantes. O pensamento criativo, que é como você enxergar soluções para o que está fazendo. Ele destaca algumas também junto a isso, por exemplo, a capacidade de lidar com pressão e resiliência, porque eles têm metas para cumprir, têm prazos para cumprir algumas atividades, e isso é importante, ele vai viver isso no trabalho dele. Ele tem que dar feedback, porque eles têm que conversar entre si, e se a coisa não funcionar, é preciso chegar e dar um feedback. E aí surgem as lideranças, e a liderança ela pode surgir em atividades, em parte da atividade, não tem aquela coisa mais formal de uma empresa. Então as lideranças vão se formando ali, e essa capacidade de liderar ali é muito importante, a comunicação, né? Eles têm que conversar, têm que interagir, têm que resolver, então o tempo todo. A gente tem Dentre outras depoimentos. tantas, né? Não, é dentro. E para a gente é muito gratificante, né? Assistir um programa como esse e no final a gente ouvir depoimentos. Há 2 semanas atrás eu participei de um Demo Day, de um dos programas, e uma das meninas, né, que participando, espontaneamente falou: Eu nunca achei que eu ia conseguir falar em público na minha vida. Eu nunca achei que eu fosse. Ela estava emocionadíssima de ter conseguido fazer uma apresentação para o júri. Assim, só isso vai mudar a vida dela com certeza. Porque é tantos nãos que esses jovens escutam, né? Tipo, você não vai conseguir, isso não é para você, você vai ter que seguir a carreira que seu pai tem. Que quando alguém mostra, mas mostra não conta, né? Na verdade, incentiva o jovem a fazer, isso muda a vida dele para sempre. Para sempre, ele vai lembrar que não existe o não, existe o sim, o como eu posso e eu posso fazer, enfim. Essa é a parte mais gratificante do meu trabalho, assim, que faz eu ter certeza de que eu escolhi uma carreira correta para minha vida. Sem dúvida, velho, sem dúvida. E é muito importante que ele faz isso pela sua motivação, né? Então não é uma atividade de escola que você tem que ir lá na frente apresentar porque o professor mandou. Ele vai porque ele quer vender uma ideia. Então é uma outra forma de comunicar em um outro lugar, né, dessa motivação que tudo faz. Então tem alguns comentários aqui, ó. Deixa eu ver. Estojo e régua tá colocando. A educação acontece na conexão entre as pessoas. Mostrar que eles são capazes é mágico, sem É dúvida nenhuma. mágico. E- é, é uma boa palavra, né, Beth? Perfeito. Eu também acho. É engraçado que uma coisa mágica que acontece, já deve ter acontecido muito contigo. A gente tem um espaço que é o Hub Salvador, que a gente tem lá algumas estações, e eu tenho algumas reuniões lá da Junior Achievement antes da pandemia, né? E é engraçado como eu já encontrei algumas pessoas que foram voluntários ou participaram de programa, e elas às vezes abordam, tô sabendo que você faz Junior Achievement, que legal, e começam a falar e você começa a ver os olhos brilharem. Então é mágico, o Tainan já presenciou alguma dessas conversas comigo, e é mágico também nesse sentido do impacto, né? O impacto que causa é muito forte, né? Por que você acha, Beth, que esse impacto é tão forte assim nas pessoas? Engraçado que tanto nos participantes, nos jovens, e também nos voluntários, né, que contribuem para a Junior Achievement. Não, acho que é que a mágica a gente não explica, né? Assim, se tiver alguém assistindo que nunca participou, ou nunca assistiu um Demo Day, ou nunca foi voluntário e quiser fazer, é muito difícil explicar, porque a gente não conta o segredo, né? Porque assim, quando você percebe, eu tô falando lá do voluntário, né? Quando você percebe que alguma coisa que você disse encheu o olho de alguém de luz, isso é algo que já valeu a pena todo o seu esforço de acordar cedo, de chegar lá, porque o trabalho voluntário não é fácil, né? Esse trabalho específico não é fácil. Então, quando você fala, e a gente percebe a conexão, né? Eu já fui para a sala de aula diversas vezes, e quando a gente fala, às vezes você fala uma frase, e você olha o olho do jovem e olha para você e fala assim, verdade. Você sabe que aquilo vai ficar para sempre na vida dele. E às vezes a gente recebe depoimentos dos próprios alunos, a gente recebe depoimentos dos professores, onde os professores falam assim, olha, depois que aconteceu esse programa aqui na escola, aumentou o interesse de participar na escola, melhoraram as notas. Então, é realmente uma mágica. Do lado do jovem, é o que eu falei, eu acho assim, que eles escutam tantos nãos, né? Tanta falta de empoderamento, né?
que quando ele escuta alguém que acredita nele e fala, você consegue, e no final desse ciclo ele percebe que ele conseguiu, nunca mais a vida dele volta a ser a mesma. Nunca mais. Então, é realmente algo mágico. Porque são palavras, né? É mágico porque são palavras, assim. A gente não está comprando nada, a gente não está... Enfim, é conhecimento, são palavras, são textos, são memórias, são discursos. Então, para mim é uma mágica, né? Quando uma palavra consegue mudar a vida de alguém, é uma mágica. E é mesmo, e é mesmo. E sem dúvida que tem alguns comentários aqui concordando, né? Deixa eu ver aqui quem foi que concordou, eu perdi aqui a fala. A Daniela comentou: pequenos gestos são capazes de mudar a vida. A Lia comenta aqui, ó, verdade. A Olivia faz um outro comentário aqui, ó, a Junior Achievement inspira jovens e voluntários. Os programas nos envolvem e a gente vê a transformação. É isso aí, é isso aí. A educação tem essa capacidade de transformar, né? E é engraçado que, falando da retomada, uma das coisas que me chama a atenção aí, Beth, como economista, né, já avaliando os cenários econômicos e como é que a gente vai retomar, se vai ser em W, se vai ser em L, aí tem um monte de discussão, mas ainda acho que tudo que se prevê nesse momento é um pouco de exercício aí de futurologia. O que eu acredito fortemente é que a gente tem uma realidade no Brasil que é uma histórica estabilização e queda da nossa produtividade, e não tem uma outra forma de aumentar a produtividade de uma economia de um país se não for através da educação. E eu acredito que a Junativa tem muito a ver com isso, porque ao trazer essa educação empreendedora para o jovem, ela pode ser muito um diferencial para a gente ter uma nova geração, né, que pense de uma forma, como você trouxe, sistêmica e empreendedora, né, Beth? Como é que você enxerga essa questão aí da educação do Brasil e o impacto que pode ter para o nosso futuro? Eu acho que essa educação empreendedora vai ser fundamental quando a gente chegar na retomada da economia. Assim. Eu não tenho dúvida que vai faltar emprego ainda, e que essa capacidade de reinventar, né, essa criatividade, essa empatia que a gente desenvolve nos nossos programas, essa capacidade de pensar diferente, né? Então a gente tem programas que ensinam o pensamento inovador, né? Só ele sozinho já tem a capacidade de fazer uma transformação na vida desse jovem quando voltar. E muitos deles, a gente tem relatos de jovens que ajudam seus pais né, assim, nos seus negócios. Então, aprende as técnicas e melhora o negócio da própria família, né? Ou seja, então a gente trabalha também com educação financeira. A gente tem bastante relato de pais que falam: agora meu filho me ensinou que eu posso guardar um pouquinho de dinheiro por mês, e isso já é suficiente para no final do mês sobrar mais um monte, né? Então, enfim, eu acho que cada pílula de conhecimento que a gente introduz na vida deles vai ser muito importante quando a gente retomar a economia, não tenho dúvida. E é sem dúvida, né? E a gente tem esse trabalho da influência reversa, né? Porque às vezes um jovem desse, né, que consegue fazer um programa da Junativa, né, consegue ter esse empoderamento, pode impactar a família inteira a pensar que pode um pouco mais e a tentar galgar, né, algum espaço diferente aí nesse cenário, né? Uma pergunta aqui da Daniela trouxe aqui, Beth, quais foram as práticas adotadas na pandemia? Deve ser pela Junativa, né? Ela deve estar perguntando, então joga aí a bola para você aí, algumas práticas que a gente teve que se virar aí nos 30, né, durante essa pandemia. Eu acho assim, o que a gente tinha planejado fazer em 5 anos, a gente teve que fazer em 5 semanas, né? Então, assim, a Junior Achievement já vinha num plano de digitalização, mas eu admito que ele estava bem lento. E eu acho que ele estava lento em função de vários aspectos, né? Então a gente sempre usa o recurso financeiro como desculpa, né? A gente não tinha dinheiro para fazer essa mudança e tal, mas na verdade o que incentivou mesmo foi o mindset e foi a necessidade, né? Ou seja, coisas que a gente nunca ousou fazer, agora a gente foi obrigado a fazer, né? Então até hoje numa reunião que a gente teve, assim, tinha gente que antes da pandemia trabalhar em home office não era uma opção. Imagina, não funciona trabalhar em home office. E de repente agora está defendendo o home office, né? Falando assim, não, funciona super bem, imagina, para quê? Então, assim,
a quantidade de dinheiro que a gente vai guardar de viagens que a gente não vai precisar fazer para resolver uma reunião, né? Quantas vezes eu fui executiva de empresas grandes e quantas vezes eu viajei para fazer uma reunião e voltar, né? Uhum. Hoje não faria de novo, né? Então, do nosso lado, na parte de digitalização, a gente acabou mudando esse mindset, né? Então, a gente tem que fazer porque tem que fazer. As empresas que apoiam a gente tiveram do nosso lado e falou, se é para fazer, a gente vai apoiar a fazer. E a gente está trabalhando em alguns pilares. Então, em alguns modelos onde o jovem vai conseguir fazer os cursos sozinho, em plataforma, como um EAD mesmo, né? Então, ele vai entrar e vai fazer o curso e os testes, a gente vai conseguir ver como ele está andando. A gente vai ter programas onde ainda vai existir a interação com o voluntário, porque a gente acredita nessa mágica, e a mágica muitas vezes acontece quando existe a interação do voluntário com o aluno, então isso vai continuar existindo. E quando voltar a operação normal, a gente vai continuar tendo programas híbridos, onde uma parte vai acontecer na sala de aula e uma parte vai acontecer em casa numa plataforma online. Então, a gente tem feito um esforço gigantesco, a equipe inteira e a rede inteira no Brasil todo, para conseguir digitalizar a maior quantidade de programas possível. Ah, ótimo, Beth. Boa lembrança sua falar dos parceiros que continuaram com a gente, né? Então, assim, isso é muito importante. E os voluntários, né? E a gente tem dois tipos de voluntário. Voluntário que ajuda na gestão, que é, por exemplo, o meu caso, da diretoria, do conselho, etc. E o voluntário que vai para a sala de aula, né? Que é o voluntário que realmente impacta. Para a gente aproveitar e fazer um registro, ó, eu estava aqui pegando o número, nesses últimos 15 anos, a gente teve 76.101 alunos impactados, através de 464 escolas e 4.009 voluntários. Então, assim, muito legal. Foram 4.009 pessoas que dedicaram horas do seu dia para ajudar jovens, né? Só na Bahia, né? Assim, Só na Bahia, que a gente está aqui falando hoje, só na Bahia. Não, mas eu tenho certeza que tem gente aí, eu estou vendo gente da minha rede aí conectada. Se você pensar no Brasil, são 350 mil jovens por ano. Se você pensar no mundo, são 12 milhões de jovens no mundo impactados pelos programas da Junior Ativo. Então, assim, e ainda é pouco, César, na Ainda é pouco. verdade, ainda é pouco, né? Assim, a gente não chega no Brasil nem a 2% do total de alunos da rede pública. Então, assim, parece números gigantes, mas ainda é pouco, e o apoio dos voluntários para a gente é essencial. De novo, assim, César, você falou, não, eles que causam impacto. Eu acho que vocês que estão no conselho, que não recebem um centavo e estão dedicando aí o tempo, muito mais tempo do que os voluntários, vocês causam muito impacto. Quero reconhecer aqui publicamente, porque realmente os conselheiros ativos como você fazem toda a diferença. Então, assim, sem os voluntários a gente não teria como tocar essa organização. É isso mesmo. Eu brinco que o trabalho voluntário ele não é remunerado por um motivo muito simples, porque não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague. Então, ele não é remunerado por isso. E uma coisa legal, né, você trouxe essa questão aí das mudanças, né, e importante falar um pouco dessa coisa da tradição. Eu trabalhei numa empresa centenária e o nosso CEO, ele tinha uma frase que ele adorava dizer, que era o seguinte: a gente não é bom porque a gente tem 100 anos. A gente tem 100 anos porque a gente é bom, a gente foi se reinventando ao longo desse tempo. É isso aí. E eu acredito, Beth, nessas mudanças todas, que aquela meta lá que a gente conversou no ano passado em Brasília, na reunião de conselho lá com o Marcelo, do 1 milhão de jovens por ano, eu acho que a pandemia vai acelerar esse negócio, hein? Será que a gente vai bater esse 1 milhão no ano que vem? Parece que a gente combinou, viu, César? Porque hoje à tarde num call, e tem gente que está conectado aí que vai dizer que é verdade. Eu falei assim, eu acho que está mais fácil a gente chegar no 1 milhão. Né? Eu falei exatamente essa frase. Quem estava me ouvindo não vai deixar mentir, porque eu falei exatamente isso. Porque eu acho que o que aconteceu foi que mudou o mindset, de que pode fazer Sim. online, de que dá. Se você me perguntar, a gente já chegou no modelo ideal de entrega de conteúdo online? Não. Mas é porque a gente está no nosso MVP, né? A gente Sim. colocou para rodar, no mínimo produto viável aqui,
Então, tá rodando. E a gente está fazendo as mudanças conforme trocando o pneu enquanto o carro está rodando. E a gente tem muito orgulho disso, porque isso é o pensamento empreendedor, na verdade. Se a gente esperasse chegar no modelo ideal dos programas para poder colocar no ar, a gente ia colocar no ar depois da pandemia. Então, assim, Exatamente. ele está perfeito? Não está. Mas ele está entregando? Ele está. Então, a gente vai continuar e a gente vai continuar escutando todos os stakeholders que fazem parte do programa, os alunos, os professores, os pais, e ter a humildade de saber que a gente não chegou lá ainda no modelo ideal e de que a gente vai voltar para trás e que refaz e que faz de novo, enfim. Mas tem que botar para rodar. E que talvez demore 1 ano, ou 2, ou 3, para a gente ter esse modelo ideal aí, para, né, para entrar na velocidade de cruzeiro, fazendo melhorias incrementais, e tá tudo certo, faz parte do jogo, né? Acredito também que tem um aspecto de infraestrutura muito importante, que é o 5G, né? Essa questão geopolítica aí está impactando agora, se a gente vai ter um 5G chinês, se vai ser americano, se vai ser europeu. A grande questão é que com o 5G a gente vai poder também alargar essa velocidade, né? Então talvez aí no cenário de 3 a 5 anos as conexões sejam mais fortes e mais centralizadas, né, Beth? Olha lá, a gente tem alguém que falou aí, sou jovem e tenho vontade de aprender. A gente quer te ensinar. Eu não sei quem é, É isso mas aí. assim, mas a nossa vontade é que vocês empreendam, mas que vocês entendam que empreender não necessariamente é abrir um negócio, mas você empreender a sua própria vida, você tomar as rédeas da sua própria carreira e saber para onde você quer ir, quais são suas fortalezas, quais são suas deficiências, aonde você quer. Olha, não sabe nada sobre a gente, mas pode seguir. Eu estou vendo ali os comentários ali também. Enfim, a gente é uma organização que ensina jovens a empreender. Então, É isso aí. o seu desejo é o nosso desejo. É isso aí, muito bom. Beth, eu queria trazer um aspecto aqui, eu acho que é relevante para a nossa conversa, que uma pessoa fez uma pergunta aqui, não é muito a nossa seara na Junative, mas eu acho que tem a ver, sim, a gente trazer essa pergunta aqui, foi bem no começo aqui da nossa fala, que ela pergunta quais são os negócios, deixa eu só recuperar o nome dela, quais são os negócios que a gente tem aí pós-pandemia, ou seja, que oportunidades vão ter, que negócios vão ter, o que, é que vai ser. É disso também que trata os programas da Junior Team, né? Essa pessoa que entrou agora que não quer empreender, a gente trata dessas questões dentro do programa, né? Não, a gente trata, a gente tem um programa especificamente que fala do futuro do trabalho. A gente ainda não tem um programa que é o pós-pandemia. Assim, a gente não teve tempo ainda de produzir um conteúdo pós-pandemia, mas a gente acredita que o futuro do trabalho é um dos cursos que a gente tem que fala muito sobre as profissões que vão deixar de existir, novas profissões que podem chegar a existir, né? A gente brinca nos nossos cursos e o jovem arregala o olho assim, a gente fala, sabia que existia antigamente uma pessoa que passava acordando as pessoas, batendo na porta para acordar as pessoas, porque não tinha despertador, né? Aí os meninos ficam olhando assim e falam assim, nossa, é verdade, quando não tinha despertador, como fazer? Tinha uma pessoa que passava despertando as pessoas. Então, enfim, profissões que ninguém nunca imaginou que existia, que já existiu uma vez. Então, assim, a gente não tem a bola de cristal sobre o que vai acontecer, mas o que a gente acredita é que quanto mais a gente ensinar resiliência, criatividade, empatia, adaptabilidade, mais esse jovem vai ser capaz de ingressar ou se adaptar ao futuro do trabalho que vai existir lá na frente. Então, assim, o nosso objetivo não é um curso preparatório, esse não é um curso preparatório profissionalizante, é um curso preparatório do ser humano, para que ele possa se adaptar ao futuro, seja como ele vier, porque eu realmente não sei, eu não tenho uma bola de cristal para saber. Exatamente. A dica que a gente pode dar é o seguinte, observa o que as pessoas estão precisando, quais problemas as pessoas precisam resolver. Normalmente o empreendedor vai aí atrás disso, né? Por exemplo, tem empreendedores da área de educação que você não imagina que são da área de educação, porque eles resolvem problemas de jovens que precisam estudar. Eu que fiz faculdade à noite, eu trabalhava durante o dia e eu chegava na faculdade, eu tinha pouquíssimo tempo, a janela era bem curtinha, da hora que eu saía do trabalho para a hora que eu ia para a faculdade. E eu precisava comer alguma coisa, então assim, eu me valia de empreendedores que preparavam comidas rápidas na porta da minha faculdade para eu já entrar comendo até a sala de aula. Então assim, empreender é isso, resolver um problema. Eu tinha um problema e tinha gente para resolver ali, né? Então sempre tem essas oportunidades, sempre aparecem, né, Beth?
Eu aposto que todo mundo está assistindo aí, durante a pandemia, já criou uns 30 negócios, mais ou menos. Eu, por exemplo, já criei vários. Eu já criei roupa para fazer videoconferência, né? Que é em cima só é bonita, embaixo é confortável. Eu já criei vários business. Por quê? Você vai vivendo o problema, né? E aí, de repente, você fala, pô, podia existir isso. Aí, enfim, É. é assim que aparecem os bons negócios. Enfim, É com isso aí. certeza. Uma pessoa, por exemplo, fez uma pergunta de livro aqui, ó, acho que é o Kleber Siqueira, eu vou responder a sua pergunta, Kleber. E, por exemplo, tem 3 livros que são meu parceiraço nessa pandemia, que são os livros que estão apoiados aqui no meu celular. Então, assim, eu tenho um suportezinho e os livros, eles são o meu suporte para as lives aqui, ó. Esses livros não saem da minha frente e, com certeza, a venda de suporte para a live deve ter aumentado pra caramba, iluminação, nem se fala. E aí, sobre livros, ó, não podemos deixar de falar, né, Beth? Atitude empreendedora. Então, ele pediu dica de livro, eu já catei aqui da minha estante, ó. Excelente. Esse é um livro aqui da Júnior Time, um livro em comemoração aos 100 anos. Então, vou até sair aqui da frente, para vocês enxergarem direitinho. Tá à venda aí nas principais livrarias, Atitude Empreendedora, editora Sextante. Muito legal, um livro sensacional, um conteúdo riquíssimo, participação de empreendedores brasileiros e realmente assim, ó, lições de negócios da vida da Júnior Time nos 100 anos. É isso aí. Né? Tem cases de vários países do mundo. Todos os cases que estão aí são ex-alunos da organização e contam suas histórias. Tem um prefácio aí do Dr. Jorge Gerdau, Fábio Barbosa. A gente tem grandes apoiadores, empresários, grandes empresários que apoiam a organização e que estão aí falando um pouquinho aí nesse livro. Então, realmente é um. Qual é o outro? Conta o outro. Que outro livro tem aí de sua cabeceira, César? Ah, tem vários aqui. Eu tenho lido bastante aqui principalmente sobre o futuro, né? Eu tô lendo um livro agora que nem tem edição no Brasil, que é The Algorithm Leader, que é falando sobre como ser inteligente na época em que as máquinas são mais inteligentes que você. Esse é o subtítulo que eu tô assim fissurado. Então tem muita coisa aí para ler, mas esse aqui, ó, gente, compra e ainda ajuda a gente, hein? Por favor. Se quiser, entre em contato no direct que a gente tem. Não, é mesmo. Ele tá precisando, a gente tem que estar firme, a gente precisa da ajuda de vocês, não só de voluntários, mas também de dinheiro para pagar as contas. Olha, tem aqui, ó, o Kleber agradeceu a dica, a Tainá bateu palmas, obviamente, que eu fiz aqui a propaganda do livro, e a Tainá ficou feliz, né, Thay? Para quem não sabe, Tainá é gerente executiva daqui da BRH Bahia, e alguém traz aqui, ó, comunicação de propósito, livro perfeito, eu tenho e super recomendo, ótimo. Olivia colocou, este é o livro, ótimo. Tainan comentando, ó, JA Bahia tem alguns exemplares ainda em estoque para venda, caso queira o chamar no privado. Então manda aqui, ó, um direct depois da live, não manda agora não. Beth, a gente já trouxe um monte de coisa aqui, né? Eu tô anotando aqui um resumo aqui dos nossos assuntos. Você gostaria de trazer mais um ponto aí para a gente caminhar para o final e fazer o nosso fechamento aqui da live? Não, é assim, para quem está assistindo e não conhece a organização, dependendo de quem é você, que não conhece, então se for aluno, já colocaram aí que eu já vi no chat o site da JA Brasil, que leva depois para a JA Bahia, então lá de dentro você pode navegar pelos estados, então se você é aluno, tem interesse, a gente tem programas para os alunos. Se você é empresário, tem uma empresa que quer participar da organização, a gente sobrevive de doações de empresas. Acho importantíssimo a gente falar isso, que o César falou, a gente precisa de dinheiro para fazer os programas acontecerem. Se você tem uma escola, ou a gente também trabalha com as escolas, então programas fechados para as escolas, então tem para todo mundo. Para quem não conhece, a organização tem aí para todo mundo. Se você quiser for voluntário, então tem inscrição, tem link para inscrição no site para ser voluntário. Enfim, independente de quem você for, se não conhecer a Junior Achievement, a gente tem para todo mundo. É isso aí, gente. Dá para trabalhar, dá para ajudar, dá para colaborar. Então, assim, são várias formas de participar da Junior Achievement, mas o mais legal é que, ao fazer parte da Junior Achievement, a gente está construindo um futuro diferente. A gente está dando esperança para jovens que querem ter essa esperança. A gente está auxiliando a escola com a retenção de alunos, com o ensino mais interativo, né? Como a Beth já comentou, né? Os jovens ficam mais interessados pela educação porque eles percebem o valor que a educação pode causar
do impacto direto na sua carreira e na sua vida, e para as empresas que querem exercer a sua responsabilidade social, que querem dar o give back, né, que querem fazer a sua parte na sociedade. Então, gente, ó, riquíssimo aqui a nossa live. Beth trouxe essa questão do conteúdo para as escolas, essa questão da atitude empreendedora e da visão sistêmica, né, da Júnior Achievement ter tomado a frente, né, nessa questão da digitalização e ter crescido nesse momento, e principalmente do empoderamento do jovem, né, de como que a gente trabalha com esse jovem que escuta muitos nãos, mas que na Júnior Achievement ele escuta muitos sims, que é possível sim, que a gente vai conseguir chegar lá, né, Beth? Isso aí, perfeito. E parabéns de novo para a Júnior Bahia pelos seus 15 anos. Valeu, Beth. Olha, muito obrigado a sua participação com a gente, abrindo aqui essa série de lives que a gente vai fazer. Obrigado a todos que assistiram e que vão assistir ainda. A gente vai deixar essa live gravada para vocês poderem acompanhar aí. Um grande abraço para todos. Ótima noite, Beth. Obrigadão, um beijo. Obrigada a E obrigado vocês. mais uma vez aí pela plaquinha. Mostra aí de novo, ó. Mostra aí, cadê? Olha só, gente. Preparou especialmente aí, há 15 anos. Parabéns, Júnior Achievement Bahia. Obrigado, Beth. Tchau, Beijo, tchau. beijo, gente. Tchau, tchau.